Fala galera, nação celeste que acompanha os nossos vídeos no Centenário Cruzeiro. A gente abriu esse canal nesse ano de 2002 porque está muito turbulento os bastidores do Cruzeiro. A gente teve agora uma saída inesperada aí do goleiro Fábio, goleiro que ficou há 17 anos no clube e hoje, infelizmente, saiu de uma forma, ao nosso ver, errada. Nós vamos fazer esse vídeo, esclarecer um pouco tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo, trazendo para você a transparência. Eu gostaria que você que está acompanhando os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe com os seus grupos de WhatsApp, porque nós vamos falar aqui, transparecer o máximo possível sobre a saída, o que realmente aconteceu, o que foi falado, aquilo que a gente ouviu e bastidores daquilo que aconteceu com o Fábio, tá ok? Então, bora pra vinheta e já já a gente volta. Pois bem, pessoal, como vocês todos sabem, o Fábio, 17 anos no Cruzeiro, cara que disputou tudo e ganhou muita coisa. Eu estava olhando aqui os títulos do Fábio pelo Cruzeiro. São títulos e números que falam por si só. 17 anos consecutivos no clube. O jogador que mais vestiu o nosso manto, 976 jogos, 13 títulos, entre eles o tricampeonato da Copa do Brasil do ano 2000, 2017, 2018, o bicampeonato brasileiro 2013 e 2014 e 7 vezes campeão mineiro 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019. Ontem, quarta-feira, todos nós fomos surpreendidos da notícia que o Fábio ele publicou no seu Instagram, falando da sua saída e dos motivos que aconteceu. Eu vou ler aqui um pouco da carta dele e vou tentar mostrar a você esclarecimentos daquilo que nós buscamos pela internet e também por muitos setoristas do Cruzeiro, pessoas que vivem dentro e fora do clube, sabem de muita coisa que acontece dentro do clube. E nós vamos mostrar para você um pouco, esclarecer alguns fatos, porque é lógico, a torcida está completamente revoltada, tem o seu total direito. Nós somos pegos de surpresa por alguém que deu a vida, vamos se dizer assim, pelo clube, que mais que o Cruzeiro que desceu para a Série B em 2019, ele foi um dos caras que ficaram no clube, que aceitaram a redução salarial. Mas antes de eu falar disso, deixa eu ler um pouquinho da carta do Fábio. Ele falou assim: chegou a hora de dizer adeus, o ídolo que por tantos anos, isso aqui foi a carta do Cruzeiro, tá, que postou no seu Instagram, não a carta do Fábio, perdão. O ídolo que por tantos anos, tantos jogos e com tanta vida nos representou embaixo das traves, como se fosse cada um de nós na nação celeste, não estará mais ali em campo. Fábio tem a sua trajetória indissociável, um capitão que honrou a camisa celeste, que fez a nossa torcida com toda justiça o idolatrar. Falar do Cruzeiro tem sido falar de Fábio. São títulos e os números falam por si só. Aí eu, como falei já para você os títulos, Fábio foi um sinônimo de dia de jogo, de disciplina, trabalho e entrega para e pelo nosso clube. Um profissional exemplar, líder nato, respeitado dentro e fora das quatro linhas. Nossa gratidão será como seu registro na história do Cruzeiro, eterno. E a toca será para sempre a casa do Fábio, assim como o coração de todos nós. Vamos planejar uma série de homenagens ao ídolo nos próximos dias, porque ele merece
e todo cruzeirense também. Eu vou falar para você do que a gente buscou, tá? O Fábio, ele tinha contrato com o Cruzeiro até 31 de dezembro de 2021. Ele tinha um acordo verbal com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, acordo verbal não assinado, que ele, assim que findasse o ciclo de 2021, ele começasse o ciclo de 2022 com um reajuste salarial. Tá? O Fábio, em 2019, quando o Cruzeiro desceu para a Série B, ele ganhava cerca de 750 mil reais em 2019. E quando o Cruzeiro desceu, ele aceitou a redução de salário. Nisso, em 2021, o Fábio já estava ganhando cerca de 350 mil reais. E nesse ano de 2022, com o acordo verbal que ele tinha com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele iria ganhar cerca de 390 mil reais. Lembrando, esse acordo não tinha contrato assinado, papel, era um acordo verbal. Aonde entrou a SAF, entrou o Ronaldo, entrou o grupo do Ronaldo. Como a gente vê, a gente teve saídas de contratados que o Cruzeiro até mesmo havia anunciado. A gente teve contratos de jogadores que chegaram no Cruzeiro, como Pará, como Jailson, como Ramon, que era um zagueiro que era reserva do Cruzeiro e ganhava cerca de 180 mil reais. Jogadores esses que não deram conta do recado, mas mesmo assim ganharam valores altíssimos para uma Série B, tá, pessoal? Porque a gente tem que qualificar. Uma coisa é um jogador de Série A, outra coisa é um jogador de Série B. Eu concordo que a saída do Fábio foi inadmissível, foi horrível, foi errado o que fizeram com o Fábio, mas um goleiro ganhar 390 mil também é um absurdo. Mas, Paulo, então por que ele saiu? Vamos aos fatos. Na última semana de 2021, o Fábio estava fazendo a sua viagem de férias nos Estados Unidos, como muita gente viu aí nos stories do Fábio, ele nos Estados Unidos feliz com a família, e ele foi reivindicado na primeira semana de janeiro a ter uma reunião com a nova diretoria do Cruzeiro. E essa diretoria propôs, eu vou resumir bem fato aqui para você, essa diretoria propôs 3 meses de salário para o Fábio. Eu creio que é para que ele venha completar seus 1000 anos e depois falasse com ele que ele não estaria nos planos de 2022. Eu olho os dois lados da moeda. O Fábio poderia aceitar isso? Poderia, mas também ele não poderia, como ele não aceitou. A equipe da Sociedade Anônima poderia aceitar a reivindicação do Fábio? Poderia, mas também não poderia. Do jeito que saiu o Fábio do Cruzeiro, é inadmissível. Foi algo inadmissível, algo que é intolerável. Porém, vamos aos fatos. Nós, torcedores do Cruzeiro, pedimos, ao longo dos anos, uma organização financeira. O Cruzeiro, como vocês mesmos viram, quando o Alexandre Matos saiu do clube, vocês ficaram sabendo que ele mesmo falou que a folha do Cruzeiro de contratos passariam de 5 milhões de reais desse ano.
E nós sabemos que o Cruzeiro não subiu nesses 2 últimos anos, não foi por causa de elenco. Foi por causa de uma desorganização da diretoria do Cruzeiro. O Cruzeiro, infelizmente, ele tem sido assaltado e ele chegou à situação que está por causa de imbecilidade, burrice de muitos presidentes que pegaram o Cruzeiro e jogam lá na frente. Ah, eu vou assumir o clube, eu quero ganhar isso, aí faz contrato absurdo e joga lá na frente. E isso vinha acontecendo sempre. Sempre vinha acontecendo. No entanto que agora, com o Sérgio Santos Rodrigues, a coisa também ia ser a mesma coisa. Prometendo salários altíssimos, prometendo os absurdos, como a gente viu aí nos contratos dos jogadores que estavam sendo contratados, luva de 1.200.000 reais pro Maicon. Pro Maicon não, é Maicon mesmo, né, o God of Zaga. Então, tantos jogadores que o Cruzeiro estava empurrando com a barriga. Ia ter problema de novo, se não tivesse a sociedade anônima, ia ter problema de novo a respeito de salário, a respeito de confusão, porque time que é desorganizado dentro de campo, isso transfere para fora. Isso transfere para fora. E todo mundo sabe que o Cruzeiro não subiu nesses 2 últimos anos por falta de organização. Agora, foi um tiro no pé o que a equipe do Ronaldo fez? Sim, obviamente. Deveria ter uma conversa mais clara, mais transparente. Mas aí que está o X da questão, que muita gente não sabe e não soube através dos meios de comunicação do Cruzeiro. O que aconteceu? O contrato não tinha sido assinado de 390 mil reais para que o Fábio viesse ganhar, caso ele viesse renovar com o Cruzeiro. O Fábio tem uma dívida, segundo o setorista Samuel Venâncio e tantos outros setoristas vêm falando, o Fábio tinha uma dívida com o Cruzeiro, hoje, cerca de 17 milhões de reais, devido a atraso de salários, devido ao não pagamento de luvas, devido ao atraso ao pagamento de FGTS. Coisas da antiga diretoria. Coisas que vinha acontecendo ao longo dos anos, desde 2019. Houve um contrato em 2020 que o presidente Sérgio Santos Rodrigues simplesmente congelou o salário do Fábio, pagou naquele teto de 150 mil, mas congelou e julgou essa dívida caso o Cruzeiro subisse para a Série A. É isso que faz, sinceramente, pessoal, se o clube tivesse ainda sido gerido por esses presidentes, será que daqui a alguns anos o Cruzeiro iria existir? Porque o Cruzeiro estava fazendo cagada atrás de cagada. Não tira o mérito do Ronaldo. Eu acho que ele, infelizmente, agiu de má fé. Poderia ter conversado mais, poderia ter orientado mais, mas muita gente não sabe que, conforme o jornalista Nicola, se o Ronaldo aceitasse aquele contrato desse ano de 2022, ele também assumiria automaticamente a dívida que entraria nessa SAF, que entraria como processo agora dos 17 milhões que o Fábio deve ao Cruzeiro. Então, o real sentido da saída do Fábio nem foi a redução salarial. O Fábio aceitaria de bom grado. Nós sabemos que o Fábio é um ídolo, que o Fábio é grande, que o Fábio tem história, mas também o Ronaldo e a equipe dele, se assumisse, se assinasse o papel, também assumiria essa dívida de 17 milhões de reais. Então eu acho que é por isso que não houve acordo,
ia ser feito um contrato de 3 meses para que o Fábio viesse fazer os 1000 jogos, como o Fábio mesmo queria, mas isso infelizmente não aconteceu. Um jogador estrelado no Cruzeiro, um jogador que todo mundo ama e gosta, saiu infelizmente pelas portas do fundo. Agora eu quero deixar uma reflexão, como a gente vê em muitos torcedores do Cruzeiro que vem falando assim: Paulo, mas o que aconteceu de fato? Eu vou cancelar o meu sócio, eu vi torcedores falando, eu vou deixar de ser cruzeirense. Ora, pessoal, nós somos torcedores do clube. Assim como o Cruzeiro teve Plasma, teve Dida, teve Fábio, o ciclo passa. Eu sei que é injusto o que fizeram com ele, mas nós pedimos ao Cruzeiro tantos anos, até mesmo saída de presidentes do Cruzeiro, por causa de uma bagunça dentro do clube. Nós queríamos um clube saudável. Não era isso que nós pedimos? Que nós estávamos pedindo? E infelizmente isso não havia acontecido. E se não tivesse a sociedade anônima, hoje você poderia escrever o que eu falo. Daqui a alguns anos o Cruzeiro correria risco de fechar as portas. Porque infelizmente o Cruzeiro foi gerido por incompetentes, presidentes incompetentes. Sérgio Santos Rodrigues tem culpa, Gilvan tem culpa, o príncipe da Inglaterra lá, o Leôncio, ele também teve culpa, Zezé Perrella teve culpa. Vão mandando a dívida para frente até o clube não aguentar mais. Então eu não vou estender tanto. Essa é a realidade, o motivo, mente. Fica a lembrança, é um grande ídolo, vai ficar na história do Cruzeiro. Mas eu creio que tudo seria melhor organizado se fosse com mais conversa. Ok? Então, siga o nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos e já a gente fala mais a respeito. Ok? Um forte abraço, a Nação Celeste, e até logo mais. Tchau, tchau.